O menino órfão tem o mais forte senhor demônio selado dentro dele. 400 anos atrás, um poderoso senhor demônio chamado Dark Schneider decidiu criar o exército rebelde das trevas para conquistar o mundo. Porém, ele falhou. No entanto, devido à sua proteção de trama absolutamente insana, cada vez que ele morre, ele sempre volta em um jogo novo plus, triplicando seus poderes a níveis insanos. Há 15 anos, Schneider lutou contra 4 reinos com seus 4 camaradas, eu, Cole, Gara e Abigail, em uma guerra que durou 4 anos. Apesar de ser um feiticeiro poderoso, Schneider também multiclassificou como lutador, o que lhe deu magia poderosa e o corpo de Arnold Schwarzenegger em sua melhor forma. Após a batalha de 4 anos ter terminado, um sacerdote chamado Geonoto leu o mangá e soube que Dark Schneider iria voltar à vida. Então, ele encontrou a nova forma de Dark Schneider, um bebê chamado Lucien, e selou seus poderes e identidade no bebê, meio que como um Pokémon. Então, em vez de nascer como Dark Schneider, o bebê cresceu como esse covarde irritante chamado Lucien. Apesar de serem duas pessoas diferentes, tanto Lucien quanto Schneider têm a mesma alma, e se Lucien morrer, Dark Schneider também morrerá. 15 anos depois, o reino de Metallicana está em grande apuro. O exército rebelde negro, o exército dos 4 reis divinos fundado por Schneider, está atacando. Desde que Schneider sumiu, esse boboca, que nunca veremos novamente depois dessa cena, agora está liderando o exército. A cidade está em caos enquanto são atingidos aleatoriamente por Zeus, e os goblins de 7 pés de altura, cheios de esteroides liderados por Osborn, estão derrotando todos eles com um só golpe. Os soldados não conseguem detê-los porque realmente acham que podem parar uma carga de cavalaria de demônios enormes com apenas 8 deles. O que eles estão pensando? Dentro da catedral, os padres prometem proteger a princesa Sheila a qualquer custo, garantindo à princesa que ela estará segura. A princesa pergunta quem são os intrusos, e eles explicam que são do exército rebelde das trevas. O pequeno Lucien está realmente assustado e agarra o cara mais alto da sala, pensando que este cara irá salvá-lo. Sua guardiã, Yoko, chega, puxa-o e pergunta o que está errado. Lucien chora e diz que está com medo e quer ir embora. Yoko o chama de covarde e diz que sua linhagem terminará com ele se ele não enfrentar. Lucien tem medo que ela o golpeie, mas quando vê que ela não vai, pega o lenço e limpa o rosto. Ele quer lavar porque sujou, mas ela diz que está tudo bem. Ele começa a ir lavar de qualquer maneira, mas ela puxa-o de volta e diz para ele ficar quieto. Os soldados rapidamente começam a barricadar a porta. Eles dizem à princesa que há muitos inimigos e que ela precisa ir embora antes que os inimigos quebrem a porta, com Osborn chegando com seu exército negro. De repente, as portas são derrubadas e Osborn, com seu exército negro, chega. Ele ri enquanto ameaça levar a princesa, mas Yoko avança, dizendo que não permitirá. Como estão em desvantagem numérica, Yoko planeja derrotar o inimigo com um feitiço secreto que aprendeu com seu pai, Geo. Noto, Geo tinha alertado para usá-lo apenas em situações de vida ou morte, e esse feitiço despertaria a verdadeira identidade de Lucien. Yoko pergunta o que ele quer dizer com a verdadeira identidade de Lucien, e Geo revela que Lucien é uma reencarnação de Schneider. Uma vez que o selo se quebre, Schneider despertará e usará seu poder para destruir seus inimigos. Geo acrescenta que, para completar o feitiço, será necessário o beijo de uma donzela virgem. Ele enfatiza que Yoko não deve arranjar um namorado porque ele a tem preparado para ser uma groomer que salvará o Sweet mundo. Vendo isso como o momento perfeito, Yoko decide beijar Lucien inconsciente, que se machucou durante um dos ataques inimigos. De repente, uma aura escura emerge de Lucien, ficando mais forte como se ele estivesse se transformando em Schneider. Todos ficam chocados e com medo ao ver o retorno do Senhor dos Demônios. Schneider começa a rir como um maníaco porque finalmente está livre para conquistar o mundo, até que a trama o impede de fazê-lo. No entanto, o exército rebelde das trevas parece ter esquecido quem está no comando. 2 de nossos azarados espectadores avançam contra Schneider, mas ele manda que fiquem quietos e os elimina instantaneamente. Yoko, ainda em choque, pergunta se ele é Lucien. Schneider responde que ele ainda é Lucien. As pessoas não conseguem acreditar nos próprios olhos ao verem o Senhor dos Demônios de volta à vida. No entanto, Osborn não tem medo e se gaba de que o exército rebelde das trevas governa tudo. Ele ordena que os monstros ataquem. No entanto, Schneider transforma todos os monstros em purê de tomate para enviá-los ao tio Roger. Todos estão com medo, testemunhando o incrível poder do lendário Senhor Demônio. Schneider aproxima-se corajosamente de Osborn, que, apesar de estar assustado, lança vazio ameaças. Ele se gaba de acabar com Schneider e, como o exército rebelde das trevas, destruirá o reino. Ele afirma usar seu feitiço mais forte que ninguém pode resistir, copiando o Chidori de Sasuke. Schneider ri, dizendo que alguma imitação de Chidori não funcionará em ele, mas Osborn lança de qualquer maneira. Para surpresa de todos, Schneider foi cozido, literalmente. Osborn zomba dele por ter afirmado que não funcionaria. Yoko começa a gritar porque, droga, ele não durou nem 10 segundos. Ele é igual a mim. Osborn começa a bater em Schneider com seu porrete, causando absolutamente nenhum dano. No entanto, ele solta o porrete de medo quando o carvão começa a se desfazer.
Osborn não consegue acreditar que Schneider sobreviveu. Furioso, Schneider prepara um feitiço para eliminar Osborn. Osborn implora por sua vida, prometendo fazer qualquer coisa, mas Schneider não mostra misericórdia, eliminando-o em uma enorme labareda de fogo, deixando todos atônitos. Ele aproveita essa chance para sair da catedral. Yoko percebe e o segue, curiosa para saber aonde ele está indo. Ele diz a ela que quer vingança contra o pai dela por tê-lo selado. E então ele planeja iniciar uma guerra termonuclear global. Ele ri e pergunta se isso a assusta, dizendo que acabará com quem se opuser a ele, seja bom ou maligno. Yoko não consegue acreditar no que está ouvindo, mas Schneider garante a ela que poupará sua vida desde que ela não tenha fãs na biografia dela. Yoko está sentindo algo por este mago, mas não quer acreditar nisso. Schneider a puxa para perto e ela se afasta, pensando que ele deve ter algum tipo de charme demoníaco para fazê-la agir assim. Ele nega, e quando ela pergunta se ele a ama, ele diz que a odeia porque ela sempre o manda. Então, inesperadamente, ele a beija. No entanto, Schneider de repente sente dor e grita. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, o feitiço é desfeito, e Schneider se transforma de volta no jovem Lucien, que é deixado confusa. Yoko descobre que um beijo pode ativar o selo novamente. Lucien não sabe o que aconteceu e começa a procurar pelo monstro. No entanto, Yoko apenas sorri e diz que vai fazê-lo se apaixonar por Makima pelo resto da vida dele. Lucien não questiona e menciona que está com fome. Yoko sugere que voltem para casa e Lucien sorri amplamente. Eles começam a caminhar para casa e ela pergunta se ele gosta de... Yoko e Lucien voltam para casa e sentam-se para jantar. Mais tarde naquela noite, um homem misterioso aparece e derrota os guardas que protegem a casa. Este sujeito comeu uma kunai e está apenas fazendo seu trabalho. A pessoa misteriosa vai para o quarto de Yoko. Yoko acorda e começa a fazer perguntas a ele. Ele elogia sua esperteza, mas antes que ele possa se apresentar, ela lhe dá um chute nas partes íntimas, causando uma dor global sentida por todos os homens vivos, o que o derruba. Yoko exige saber quem ele é, mas o cara se levanta e se apresenta como Evil Guts. Ele revela que é um dos 4 reis divinos criados por Schneider. Gara explica que tem uma pergunta para Yoko e sabe que ela é a filha do alto sacerdote. Gara prende Yoko na parede e pergunta onde está Schneider. Yoko insiste que não conhece ninguém com esse nome. Enquanto isso, Lucien está dormindo profundamente, sem se preocupar com o mundo. Gara menciona Venom, um feitiço criado por Schneider, e fala sobre um golem que matou uma hidra. Ele acredita que Schneider voltou porque os golems apenas obedecem a Schneider. Confuso sobre por que Schneider protegeu o reino 2 vezes, Gara quer respostas de Yoko, mas Yoko literalmente não faz ideia de por que esse cara a abandonou, algo que ela nem se lembrará. Gara insta a contar tudo, mas a sua interrogação acorda Lucien. Yoko teme que Gara descubra que Schneider está selado dentro de Lucien. No entanto, Gara não presta atenção a Lucien e continua questionando Yoko. De repente, Lucien emite uma aura escura e grita com Gara na voz de Schneider, avisando-o para não tocar em Yoko, pois ela é sua mulher, ameaçando acabar com ele se ele faz. Gara está perplexo com isso e Yoko está igualmente intrigada, ela ainda não moldou aquele garoto suave. Schneider, ainda na forma de Lucien, responde que Yoko o libertou 2 vezes, enfraquecendo o selo. Enquanto Lucien dorme, Schneider pode recuperar algum controle. Gara não consegue acreditar que Schneider estava selado dentro de Lucien. Naquele momento, o sumo sacerdote e os guardas invadem a sala para salvar Yoko. Gara então agarra Yoko e sopra um sinal, convocando o dragão negro de olhos castanhos em posição de defesa. Ele sobe nele com Yoko e o usa para escapar. Antes de partir, Gara diz ao sumo sacerdote que trocará sua filha por Schneider. Mas o sumo sacerdote não consegue ouvi-lo porque está muito alto no céu. Schneider ferve de raiva, mas é impotente enquanto Lucien assume o controle de seu corpo. O sequestro de Yoko é relatado ao rei e ao conselho. O conselheiro está preocupado que o inimigo agora saiba o segredo de Schneider. Dio fica aliviado que Lucien ainda está com eles e afirma que o pior ainda não aconteceu. O rei simpatiza com Dio, reconhecendo a preocupação dele com sua filha. Alguns sacerdotes sugerem formar um grupo de resgate, mas Dio revela que é inútil porque apenas Schneider conhece a localização de Gara, já que ele também é o cara do Tjelgesse neste mundo. O conselho não sabe o que fazer porque não pode quebrar o selo de Schneider sem Yoko. Eles não podem beijar este jovem garoto porque não são católicos. Sacerdotes. Eles acham que precisam encontrar outra donzela virgem com habilidades mágicas. No entanto, elas são raras. A princesa Sheila se adianta, oferecendo-se para treinar o garoto, mencionando seu treinamento em magia branca pelo sacerdote. Todos concordam em deixar a princesa Sheila ajudar. O rei discorda porque para a família real, um beijo significa casamento, porque todos eles são idiotas. Sheila argumenta que Yoko precisa de ajuda e que ela não pode apenas se esconder enquanto Yoko sofre. Ela se recusa a abandonar sua amiga, mas seu pai insiste que a realeza não pode beijar um plebeu. Dio intervém dizendo que a saúde do rei não está boa e ordena aos guardas que o enviem para o Brasil. Depois de se livrar do rei, Sheila começa chamando Lucien para si. Venha aqui, os sacerdotes estão preocupados que possa ser arriscado, pois Schneider pode acordar e escolher se juntar ao inimigo.
No entanto, outro conselheiro os tranquiliza, dizendo que sequestrar Yoko fez dos sequestradores inimigos de Schneider. Jill explica que despertar Schneider tem riscos, mas ele tem memórias dos 14 anos que viveu como Lucien, o que o mudou. Apesar de estar preocupada com a ideia de ser cancelada no Twitter, Sheila decide continuar com o feitiço. Schneider é o único que pode impedir Kalsu de trazer de volta o deus da destruição. Sheila espera que as palavras de Jill sobre Schneider sejam verdadeiras. Ela completa o feitiço e temos que desfocar essa parte por causa das políticas do YouTube. Lucien se transforma em Schneider, mas não perde o controle. Ele se volta para Dio, que explica que Yoko foi raptada por Gaara. Schneider vai com Sheila e alguns soldados para resgatar Yoko da fortaleza de Gaara. Ele reclama por ela ter vindo com ele, mas ela revela que ainda não confia nele. Sheila olha ao redor e pergunta a Schneider se o esconderijo de Gaara está ali. Schneider responde que Gaara tem uma base no Vale dos Túmulos há 15 anos. Sheila ordena que os soldados avancem e eles tentam descobrir como entrar sorrateiramente pelo portão. Sheila sugere passar pelo portão, mas o comandante diz a ela que deveria parar de ler Sun Tzu porque ela vai matá-los. Schneider começa a rir e diz que gosta da ideia. Ele avança e explode o portão, os destroços derrubando os guardas. O comandante está desconfiado porque nenhum malandro está tentando detê-los. De repente, um minotauro irrompe através uma parede. Schneider vê uma escada subindo e diz aos guardas para segurarem o minotauro enquanto ele e Sheila escalam a parede, basicamente deixando os guardas para morrer. Eles sobem a escada e, ao entrarem no corredor, Sheila nota uma espada vermelha por perto, pensando ser um alaúde lendário. Sem hesitar, ela pegá-la e Schneider tenta impedi-la. A espada está coberta de fogo, e Sheila se assusta, dizendo que a espada não gosta de ser tocada sem consentimento. Schneider derruba a espada da mão dela, mas ele é esfaqueado no processo. Ele explica que a espada tinha uma armadilha mágica. Sheila se preocupa ao ver Schneider sangrando e caindo no chão. Apesar da dor, ele a repreende por não ter sido cuidadosa. E pior, a lâmina da espada estava revestida de veneno. Descansando a cabeça no colo dela, ela está cheia de preocupação e promete fazer qualquer coisa que ele pedir. Ele se deita de costas e pede para ela sugar o veneno da ferida. Durante o processo, a espada de fogo de repente ativa sozinha, e um demônio chamado Ifrit emerge dela. Ifrit avisa Schneider e Sheila que eles pagarão com suas vidas e intensifica o fogo ao redor. No entanto, Schneider surpreende Ifrit por ser simplesmente diferente. Apesar das tentativas de Ifrit de fazê-los correr, intensificando o fogo e lançando outro feitiço, Schneider facilmente o derrota. Ele informa Ifrit que o feitiço é dele, mas a visão de Schneider começa a ficar turva devido ao veneno. Para proteger Sheila, Schneider decide liberar 1% de seu poder. Ele cobre ambos com uma barreira e instrui Sheila a não se mexer. Ele decide lutar contra Ifrit, que aumenta o fogo, cercando Schneider com chamas. Ifrit chama Schneider de estúpido por sair de sua barreira, dizendo que ele nunca o vencerá. Sheila se preocupa com ele, mas Schneider aguenta o calor e contra-ataca. Ifrit zomba dele, perguntando se ele não tem medo da chama de 2000 graus. Schneider começa a fazer uma pose de Kitsumugo pra ele, e Ifrit se gaba que o feitiço não funcionará nele. Schneider termina o feitiço e avança com seu ataque, Meu Herói Academia, Ifrit fica chocado, perguntando como Schneider conseguiu criar uma chama mais quente que a dele. Schneider explica que ele é ele, e não precisa elaborar mais nada. Ifrit não acredita que ele é literalmente ele. Gaara ouve toda a confusão e sorri enquanto carrega Yoko, porque sabe que Schneider está por perto. Schneider usa a força para enviar Ifrit caindo através de janela. Ifrit não consegue acreditar que ele, um espírito de fogo, foi derrotado por um humano pela primeira vez em seus 300 anos. Schneider pisa na cabeça de Ifrit enquanto ele se dissolve em fumaça, e volta a ser a espada. Schneider está desapontado que Ifrit foi fácil demais, e eles deveriam lhe dar inimigos mais difíceis para baixo. Os ninjas na sala estão chocados que Ifrit aceitou a derrota e se transformou de volta na espada. Nem Gaara conseguiu derrotá-lo, e agora Schneider é o mestre da espada. Schneider pega a espada de fogo, mencionando que não tem utilidade para um mago como ele porque ele não tem proficiência com espadas longas. Ele precisará de respeito para conseguir isso. Erguendo a espada, ele chama Gaara para trazer Yoko. Ninjas fogem temendo que Schneider use a espada. Antes que Schneider a ative, Gaara aparece carregando Yoko em suas mãos. Ele sorri, dizendo que já faz 15 anos desde que viu Schneider pela última vez. Yoko está comovida por Schneider ter vindo salvá-la. Gaara solta Yoko, elogiando Schneider por derrotar Ifrit. Ele menciona como antigamente Schneider controlava 400 exércitos Gorilian e quase conquistou o mundo. Apesar de todos os feitiços que Schneider usou para chegar lá e o veneno em seu organismo, Gaara sabe que Schneider está no limite. Ele diz que Yoko deve ser especial para Schneider ir até lá para salvá-la, o que é diferente dele. Normalmente, Schneider é a personificação do mal. Ele fará qualquer coisa para vencer, o que faz as pessoas terem medo dele. Mas é engraçado que uma garota como Yoko o tenha todo dominado e agindo de maneira diferente. Gaara deixa Yoko e desafia Schneider para resolverem suas diferenças com uma batalha. Ele quer descobrir quem é mais forte, um feiticeiro lançando o primeiro feitiço ou um espadachim brandindo o primeiro golpe.
Ele pede a Schneider para provar o quanto ficou mais forte nos últimos 15 anos, e Schneider aceita sem hesitação. Schneider tenta se aproveitar atacando Gaara, mas Gaara o supera com facilidade. Schneider é forçado a recuar, incapaz de encurtar a distância. Os ninjas torcem por seu mestre enquanto Gaara se gaba de atacar Schneider sem se aproximar. Schneider mantém sua posição e Gaara avança contra Ali, desafiando-o a lançar um feitiço. Gaara balança sua espada contra Schneider, que desvia habilidosamente. Schneider luta com uma espada, mas lembra novamente que não tem proficiência em espadas longas e precisará refazer seu personagem. Yoko observa e percebe que sem um feitiço, Schneider é literalmente inútil. Não há como Schneider enfrentar esse Guts falsificado. No entanto, Sheila chega e a tranquiliza, dizendo que os escritores permitirão que Schneider derrote seu inimigo. Yoko está preocupada que foi Sheila quem despertou Schneider. Gaara e Schneider continuam a trocar golpes de espada, e Gaara acerta um golpe que empurra Schneider para trás. Schneider começa a recitar encantamentos, fazendo os ninjas se preocuparem que ele vai lançar veneno. Gaara avança confiante em direção a Schneider, prevendo que é o único feitiço que Schneider tem. Schneider termina o feitiço, mas Gaara fecha a distância e corta o braço de Schneider. As garotas estão preocupadas e os ninjas estão felizes que Gaara conseguiu, mas Schneider não terminou. Ele lança Venom, queimando as mãos de Gaara e aproximando-o um passo mais do verdadeiro Guts. Gaara deu aquele último salto, porque Venom teria atingido todo o seu corpo e o destruído. Schneider diz a Gaara que o subestimou, e que ele o levou mais longe do que qualquer um já levou. Eles ambos ficam sérios e declaram que vão acabar com o outro. Os ninjas temem que se eles se enfrentarem diretamente, um deles obviamente vencerá, e suas bolas nos estoques de Schneider. Ainda assim, duvidam que Schneider tenha mais feitiços para lutar contra Gaara. Schneider começa a lançar um feitiço lendário. Gaara prepara seu próprio ataque supremo, dizendo a Schneider que ele não pode lançar esse feitiço em seu condição. Schneider termina o feitiço e Gaara lança seu ataque, mas Schneider o contra-ataca. Gaara fica chocado que seu ataque supremo, mais rápido que a velocidade do som, foi aparado por Schneider. A fortaleza de repente começa a desmoronar e Schneider ri. Ele explica que quando dois espíritos opostos se fundem, eles geram um campo de força. Com esse poder, ele planeja mandar Gaara e sua fortaleza pelos ares. Ele chama isso de jihadista Oppenheimer e libera. O chão sob Gaara cede e Schneider começa a rir enquanto tudo começa a desmoronar. Alguns destroços quase caem sobre as garotas, mas a barreira as protege. Toda a fortaleza desaba com todos dentro, deixando Gaara e Schneider presos sob um monte de entulho. Eles estão conversando enquanto seus braços estão lentamente melhorando. Gaara diz que Schneider trapaceou porque ele ainda tinha um feitiço. Schneider diz a ele que magos de alto nível como ele sempre guardam feitiços de nível 6 para o final. Gaara acha que isso é uma coisa boba de se dizer e chama Schneider de estúpido por apenas consertar seu braço cortado sem tratamento. Gaara não entende o corpo de Schneider, mas ele realmente não se importa. Schneider sorri e diz que gosta que Gaara consiga deixar as coisas pra lá. Gaara fica surpreso porque Schneider tentou machucá-lo há pouco tempo. Schneider apenas sorri de volta. Gaara de repente lembra de Lars, que é literalmente um Pokémon. Ele grita por Lars, mas o dragão está seguro, segurando Sheila. Sheila entrega Lars a Gaara e ele fica feliz que o dragão está bem. Yoko explica que a barreira protegeu Lars e todos eles também. Gaara percebe que Schneider protegeu Lars. Ele não consegue acreditar que, mesmo quando Schneider estava exausto, ele ainda pensou em manter todos seguros, exceto seus próprios soldados que foram derrotados naquele Minotauro antes. Qualquer um. Lembra deles? Em sua vida anterior, Schneider não se importaria e acabaria com Gaara e Lars. Gaara sorri e diz a Schneider que não sabia que ele era tranquilo assim. Sheila está impressionada que, durante a luta, Schneider ainda escolheu proteger seus inimigos. Schneider se vira para Yoko, sorri e começa a se mover na frente dela. Yoko responde agradecendo por ele ter vindo salvá-la. Schneider pergunta se é só isso, e ela acrescenta que ele foi legal. Isso o faz sorrir, e então ele surpreende Yoko ao... Bem, você provavelmente já consegue adivinhar. Enquanto isso, Abigail assiste à luta entre Schneider e Gaara. Ele sabe que Gaara vai mudar de lado e trabalhar para Schneider novamente, então decide enviar Dark Elf Casca para atacar Metallicana. Depois de se reconciliar com Schneider, Gaara conta ao grupo que o exército rebelde negro está atacando o reino de Metallicana, fazendo o céu fazer uma expressão de Sojak. Eles correm de volta ao castelo para proteger o reino. À medida que o exército sombrio se aproxima, Gaara envia seu exército ninja para combatê-los, atravessando o Pipit monstros. A situação muda quando Ni entra na batalha. Sem perder tempo, ela ataca Gaara em seu Wyvern. Eles cruzam espadas, criando relâmpagos que os chocam e os fazem cair do Wyvern. Eles pousam com segurança no chão e Gaara fica feliz em ver Ni, mas ela não está satisfeita. Ela pergunta por que ele traiu os 4 reis divinos, e ele diz que o plano de Schneider é mais divertido, além disso, ele não é como Griffith. Isso a irrita, e ela declara que vai acabar com ele com seu estilo secreto de espada Hiraiken, que já não é mais um segredo. Ela o usa para cortar o braço dele. Novamente, e o ataque é tão poderoso que cria até um raio que explode, destruindo uma parte da ponte. Os ninjas, que nunca realmente ofereceram ajuda ao seu mestre quando ele enfrenta inimigos difíceis,
estão mais uma vez preocupados com o seu mestre. Felizmente, Garaten recoloca seu braço. Ni se depara com Schneider, revelando seu ódio por ele. No passado, Schneider encontrou Ni como uma menina órfã e a criou, e quando ela cresceu, eles se tornaram amantes até que ele decidiu deixar os 4 reis divinos. Enquanto Ni se lembra do passado, Schneider a abraça por trás. Ela tenta se soltar, mas ele aperta mais o abraço e pergunta se ela ainda está pensando em matá-lo em vez de ter sessões intensas de backshot. Ela confirma, determinada a garantir que ele não volte à vida desta vez. No entanto, Schneider, conhecendo-a bem, usa seu encanto demoníaco para fazê-la cair por seus... palavras. Ele a levanta e pergunta por que ela está agindo assim. Ni começa a reclamar de como ele a seduz, mas outras mulheres também. Schneider, o sedutor, a tranquiliza dizendo que nos 100 anos que passaram juntos, ele a ama mais do que qualquer outra pessoa. Ni se convence com as palavras de Schneider e está prestes a tocar seu rosto quando percebe a unha azul. De repente, ela se lembra do aviso de Abigail. Ele havia previsto que isso poderia acontecer, então lançou um feitiço em Ni. Se ela falhasse em matar Schneider ou mudasse de lado, sua unha azul ficaria vermelha e seu corpo explodiria. Ni vê sua unha mudando para roxo, um sinal de que em breve ficará vermelha. Schneider nota seu olhar preocupado e pergunta o que está errado. Ela o empurra, chamando-o de covarde e dizendo que seus truques não funcionarão nela. Schneider fica confuso enquanto a observa pular em sua grifo. Ela então o avisa que voltará com seu exército para acabar com ele e Metallicana. Com Ni fora por agora, eles voltam ao castelo para curar as feridas de Gara. No jantar, Schneider percebe que Yoko está lhe dando o gelo. Incapaz de entender, ele exige saber por que ela está brava. Ele começa a choramingar como um bebê, até derramando lágrimas, dizendo que não é justo ela o ignorar. Yoko responde com o mesmo tom, dizendo que não está brava. Ela é apenas uma mulher. Após a discussão com Yoko, Schneider descansa em seu quarto quando sente que os espíritos elementais estão agitados. Acontece que Ni está de volta, e lançou um feitiço super poderoso chamado Megadeth em parte do castelo, quebrando tudo. Schneider está frustrado por não ter conseguido reagir a tempo, e isso é uma referência bem fraca a uma banda de thrash metal. Lars fica surpreso que Ni tenha usado um feitiço tão forte. Schneider explica que é por isso que ela é chamada de Imperatriz do Trovão. Schneider fica bravo que Ni está exagerando e decide desafiá-la, mas Sheila o impede, implorando para ele não ir e chorando que ele será morto. Yoko está pensando a mesma coisa, preocupada que Schneider talvez não saia vivo se lutar contra a filha e a amante. O que diabos ela disse? Ela tenta convencê-lo a desistir, mas Schneider de repente pede para ela lhe dar movimento. Confusa, ela dá. Ele pega, joga pro ar, pega de volta e diz a Sheila que é assim que ela é enganada. Ele encara Ni e diz que tem certeza de que ela não o deixará ir sem lutar. Ele decide que deve ir e ordena que ambos se escondam. Ni passa voando sobre eles em seu grifo, declarando que voltou como prometido e pronta para tirar a vida de Schneider. Schneider está decepcionado e ameaça que ela nunca mais será capaz de andar após 2 rounds com ele. Gara se preocupa que eles finalmente estão lutando e que vai ser muito ruim. Ele nota que Ni consertou sua espada quebrada, a Haginkin, e as odds estão contra Schneider o tempo. Schneider lança um feitiço chamado Vou Voar, permitindo-lhe voar para o céu, surpreendendo todos porque humanos não podem voar. Ni não se incomoda e prepara um feitiço, fazendo o Hagenkin zumbir com relâmpagos. Schneider pergunta sobre o feitiço, e ela diz a ele que existem muitos feitiços antigos poderosos que ele não saber. Ela levanta a espada e cria uma esfera de relâmpagos. Schneider nunca viu isso antes, e ela explica que a esfera tem um feitiço chamado Vou absorver todos os feitiços ao meu redor, o que significa que ele não pode mais usar seus feitiços na batalha. A esfera começa a absorver a magia de Schneider, fazendo-o cair para o chão. As garotas estão preocupadas com ele, enquanto Gara percebe que Ni foi inteligente em mudar para uma luta com espadas porque ela perderia em um duelo de magia. É perigoso para Schneider, pois Ni pode atacar com sua espada de cima. Como previsto, ela se lança em direção a Schneider, dizendo que ele não é páreo para o seu Hagenkin agora que sua magia está selada. No entanto, Schneider a surpreende, contra-atacando com um feitiço de fogo que é absorvido pela esfera, inesperadamente. Ni diz que é inútil e prepara um ataque poderoso chamado Mandar. Este pateta voando para uma parede, lançando Schneider voando para o parede. Schneider se levanta percebendo que não pode lutar com ela sem uma arma. Gara parece que esteve cheirando cocaína por dias. Ni está prestes a dar o golpe final quando algo passa por ela e pousa atrás de Schneider. Trata-se de Efrit. Efrit avisa Ni para ter cuidado, pois ela não fará mais mal ao seu mestre. Ele, o guardião da espada de fogo, chegou. Schneider não esperava ver Efrit. Efrit lembra-o de que ele é o legítimo portador da espada de fogo, e uma espada está destinada a defender seu mestre. Se Schneider está indo contra Hagenkin de Ni, Efrit se tornará a sua espada para esta luta, transformando-se na espada de fogo. Ni está furiosa porque sua chance de vencer está escapando.
Schneider não queria a ajuda de Efrit, mas considerando sua situação, ele pega a espada, que imediatamente se acende com chamas. Agora ele está pronto para lutar contra Nii, que se prepara para mais um golpe, declarando que não vai errar. Novamente. Enquanto ela avança em sua direção, ele ataca seu grifo, cortando-o ao meio e assando-o em um delicioso grifo de churrasco. Nii salta e aterrissa no chão. Schneider sorri, mas o chão sob ele de repente racha e cede. Schneider se levanta para se recompor após a queda. Nii se aproxima dele, elogiando-o por domar Efrit e empunhar a espada de fogo. No entanto, ela afirma que ele provará que não é páreo para a nova, a besta do trovão que reside em sua espada. Schneider diz para ela parar de se gabar e vir para cima dele. As duas espadas mágicas, uma com fogo e a outra com relâmpagos, estão brilhando com seus próprios poderes especiais. Os ninjas estão animados para a grande luta, mas Gaara diz que Schneider está meio em uma situação difícil. Sua magia está selada, e mesmo que sua espada de fogo seja muito mais forte que Raigenkin e tenha grande força física, Nie irá enfrentá-lo em uma luta de espadas. Gaara acha que a luta não durará muito, porque um golpe poderoso decidirá o vencedor. Schneider e Nie estão apenas parados, encarando-se, prontos para atacar a qualquer momento. Nie decide fazer o primeiro movimento usando sua habilidade suprema, mover. Gaara fica preocupado com Schneider e diz para ele fugir. Schneider tenta bloquear o ataque com a espada de fogo, mas é difícil para ele. De repente, Efrit chama o nome de Schneider, dizendo que ele é um grande mestre e que o mundo ainda precisa de seu poder. Efrit assume Raigenkin, e ambos os espadachins perdem suas espadas. Efrit diz a Schneider que não o deixará ser derrotado por Raigenkin. Transforma-se em uma batalha insana com as espadas flutuando e chocando-se no ar. Você pensou que era uma referência a Berserk, mas era uma referência a Jojo o tempo todo. Schneider não está feliz com Efrit se sacrificando, mas Efrit se despede, desejando-lhe para vencer. Efrit mergulha a si mesmo e Raigenkin em uma esfera de raios, destruindo ambos. Schneider está furioso, xingando Efrit por fazer algo imprudente. Nie não se importa e avança contra Schneider, lembrando-o de que ainda estão em uma luta. Ela usa seus dedos afiados para perfurar a testa de Schneider. Nie sorri, pensando que tirou a vida de Schneider. Todos ficam chocados quando o corpo de Schneider cai. Yoko tenta convencer a si mesma de que ele é imortal e vai voltar à vida. Deitado no chão, Schneider lembra-se das palavras de Efrit e de repente começa a ganhar alguns poderes de anime loucos. Nie diz para si mesma: "Ah, você deve estar brincando", quando Schneider a agarra. Os ninjas estão perplexos, pois pensavam que as mãos dela tinham perfurado Schneiders cérebro. Mas mal sabiam eles que Schneider não tem um. Gaara explica que já que a esfera relâmpago que absorveu a magia de Schneider sumiu, o campo mágico que o protegia foi restaurado. Agora ele pode ter uma chance contra Nie. Mesmo estando em pé de igualdade em um duelo mágico, há o risco de que um ou ambos possam ser exterminados. Ao contrário de uma luta de espadas, onde é possível parar um golpe, feitiços mágicos não podem ser interrompidos uma vez lançados. Nie está perplexa que Schneider ainda esteja vivo. Ele rapidamente se levanta segurando a mão dela e declara que ela pagará pelo que fez. Ele declara que ela não é mais sua filha e sua amante, e agora deve morrer como sua inimiga. Nie fica chocada, mas se liberta do aperto dele, afirmando que nunca o considerou como pai ou amante. Dando um passo para trás, ambos começam a lançar sua própria expansão de domínio ao mesmo tempo e voam para o céu, lançando Holopurples um no outro. Os feitiços estão tão equilibrados que eles explodir. Nie sorri, reconhecendo a habilidade de Schneider, observando que ninguém igualou seu feitiço de raio nos últimos 15 anos. Schneider a elogia por ter ficado mais forte. Gaara avisa que ambos precisam ter cuidado no próximo confronto ou podem ser soprados. Embora. Schneider sorri e assume a dianteira, decidindo lançar um feitiço de fogo, o mesmo que usou para conquistar Efrit. Gaara se preocupa que Schneider possa estar tentando realmente ferir Nie. Nie diz a Schneider para não subestimá-la e lança o mesmo feitiço de fogo. Gaara grita para que parem, temendo que ambos possam morrer, mas eles avançam um contra o outro. No meio do confronto, Schneider lembra do tempo que passou cuidando de Nie, afetando ele. Isso resulta em uma explosão, lançando-o para longe e criando uma grande esfera de fogo que se dissipa, deixando um enorme buraco na chuva. Nuvens. Gaara percebe que os sentimentos de Schneider tomaram conta, causando uma diminuição no poder e na velocidade. Ele grita que Schneider deve se concentrar e parar de se atrapalhar, mas seus ninjas o impedem devido a preocupações com seu ferimento. Nie está com raiva porque Schneider deixou seus sentimentos impactarem sua luta mortal, algo que ele não faria antes. Contrariando as expectativas, Schneider não está derrotado e desbloqueou Super Saiyan 1. Ele se levanta com mais poder, elogiando-se por conjurar um poder incrível para voltar à vida. Todos ficam aliviados ao vê-lo vivo depois de suportar um forte ataque de magia. Ele ri, chamando-os de plebeus fracos enquanto se gaba de ser um herói escolhido por Deus. No entanto, sua face é exposta quando sua cabeça começa a jorrar sangue e ele desaba para seus joelhos. Nie voa para cima, elogiando sua aparente imortalidade, mas declara que é o seu fim, pois ele não tem mais forças.
Ela pretende acabar com ele. Mas Schneider diz a ela que vai borrar seus bolos de chocolate por um tempo, porque isso vai contra os padrões do YouTube. Isso confunde Nie, mas ela ignora suas palavras, pensando que ele pode dizer tais coisas para qualquer mulher. Apesar de seu ceticismo, Schneider de repente chama seu nome, fazendo-a parar. Ele então confessa, dizendo que ama ela. Nie permanece desconvincentemente e fica furiosa, acusando-o de seu charme demoníaco surtir efeito mais uma vez. Ela recita um feitiço anti-charme, um movimento perigoso, pois perder a concentração faria com que os espíritos invocados atacassem o invocador. Schneider se recusa a recuar da luta, e outro round começa. Ambos iniciam um feitiço de voo, flutuando no ar. Schneider contra-ataca invocando espíritos de fogo que podem igualar o trovão de Nie. Espíritos. Gaara fica impressionado ao ver os dois magos invocarem vários espíritos simultaneamente. Nie lança seus espíritos de trovão em Schneider, que envia seus espíritos de fogo para contra-atacar. Em meio ao confronto de espíritos, Schneider chama Nie pelo apelido, pedindo para ela parar, mas ela insiste que ele não deve usar. Um raio quase os atinge, levando-o a fugir com seus espíritos. Nie o persegue com os dela. Espíritos. Durante a perseguição, Schneider questiona Nie sobre a sociedade ideal de que ela fala e por que ela quer conquistar o mundo. Ele se pergunta sobre a obsessão dela com Kwal-Su e seu plano de criar um harém após conquistar o mundo. Nie explica que o reino dos feiticeiros representa uma sociedade ideal governada por magia, livre de racismo, pobreza e guerra. Ela acredita que é um sonho pelo qual vale a pena morrer. Schneider descarta isso, afirmando que o ódio e o conflito fazem parte da natureza humana e que alcançar a paz eterna é impossível. Nie retruca que uma pessoa vulgar como ele nunca entenderá sua visão. Ela narra como, sendo uma meio-elfa nascida em tempos de guerra, enfrentou rejeição tanto de humanos quanto de elfos. Humanos e elfos não a aceitavam por causa de sua herança mista, e isso a deixou muito triste. Desde criança, as pessoas a tratavam mal, e isso machucou muito. As coisas pioraram ainda mais quando uma guerra começou entre os Elfos da Floresta e a tribo dos Elfos Sombrios que a havia acolhido. Saber que era uma meio-elfa deixou-a toda sozinha. Ela vagou por um campo de batalha destruído, sentindo-se perdida e perguntando-se por que a abandonaram. Mais tarde, percebeu que usaram a guerra como desculpa para deixá-la. Schneider, ouvindo sua história pela primeira vez, começa a sentir pena dela. Ela diz a Schneider que lutar por seus ideais é importante porque há outros meio-elfos por aí procurando um lugar seguro. Ela decide usar um grande raio contra ele, mas Schneider agarra sua mão e a lembra do momento em que a conheceu pela primeira vez. Ele menciona que quando passou por ela, ela estendeu a mão e agarrou sua túnica, e ao longo dos últimos 100 anos, ele se tornou seu refúgio. Schneider pede que ela se lembre dos bons momentos que tiveram juntos como uma espécie de família. Ney relembra os 15 anos que passaram juntos, lembrando como sendo um paraíso, mesmo que Schneider achasse que era apenas um jogo. Eles estão prestes a compartilhar um momento especial quando algo acontece. As unhas azuis de Ney de repente ficam roxas, causando-lhe dor, e uma barreira afasta Schneider dela. Schneider se levanta para ver como Nie está, mas ela o surpreende com um soco que o faz rolar. Com raiva, ela não pode acreditar que quase caiu em seus truques. Ela o acusa de usar a mesma estratégia para seduzir centenas de mulheres e transformá-las em peões para seus planos ambiciosos. Nie invoca espíritos do trovão e os lança em Schneider, que contra-ataca invocando fogo. Espíritos. Os espíritos colidem ferozmente, mas Gaara percebe que os espíritos de fogo de Schneider estão se tornando erráticos, um sinal de que ele está perdendo a concentração e chegando ao seu limite, mas algum dano poderia ser perigoso. Nie vê uma oportunidade e avança para o golpe final, lançando Schneider para longe, e ele batendo em pedras pelo caminho. Yoko, assistindo, grita seu nome. Nie se lembra de Schneider dizendo que ela não é sua filha, algo que ele sempre menciona nas discussões, e ocasionalmente dizendo, "Eu te amo", quando ela se desculpa. Com raiva, ela percebe que ele usava essas frases para manipulá-la, encerrando todas as discussões. Em pé na frente de um Schneider fraco e sangrando, ela conclui que não era nada mais do que uma rara meio-elfa que ele criou por capricho. E ele nunca soube o quanto ele significava para Pis. Empoderando seu punho com relâmpago, Nie soca Schneider, fazendo-o voar novamente. Ela declara que render-se não é uma opção em uma luta com ela. Então, ri. No entanto, no fundo, ela está sofrendo porque Schneider não parece entender que ele significava mais para ela do que apenas um pai ou amante. Ele era alguém em quem ela podia confiar e amar. Apesar disso, ela deseja que ele permanecesse no chão. Sua unha está ficando vermelha, um sinal de problemas iminentes, mas Schneider se controla e pousa em segurança. Nie está em conflito ao vê-lo levantar-se novamente, e seu dedo começa a escorrer sangue, indicando problemas à frente. Yoko está confusa, pois não sente mais nenhuma intenção maligna de Nie. Em vez disso, ela parece uma criança chorando. Os espíritos de trovão de Nie começam a sair de controle, colidindo com as paredes, com um atingindo a coluna onde Shalanad e Yoko estavam. Schneider vê isso e chama Yoko, gritando o nome dela. Nie fica confusa com a reação dele.
Mas quando a fumaça se dissipa, Yoko revela 2 dedos para indicar que está bem, o que alivia Schneider. Yoko afirma que não vai cair facilmente. Lars chama por Shalanad, que está inconsciente. Yoko verifica ela e fica aliviada ao encontrar que ela ainda está respirando, apenas inconsciente. Os espíritos do trovão se unem e se movem em direção a Schneider e Nie, com a intenção de atacar com elas. Nie cobre-se com uma barreira, e à medida que os espíritos se dissipam, ela decide desistir, não vendo sentido em continuar a luta. Quando a costa se desobstrui, ela anuncia sua intenção de terminar as coisas, mencionando que Schneider só consegue lançar mais um feitiço no máximo. Ela diz a Schneider para dar o seu melhor ou Yoko realmente morrerá, provocando uma reação dele. Gaara está confuso, sentindo que algo está fora. Os espíritos do trovão estavam fora do controle de Nie e atacaram Yoko, mas agora ela está sugerindo que os enviou para lá de propósito. Yoko também suspeita que Nie não parece querer matar Schneider. O plano de Nie funciona, fazendo Schneider espumar de raiva e gritar que ele vai destruir quem machucar Yoko, mesmo se... Ela sorri, segurando suas unhas sangrando, enquanto Abigail, em seu covil, ri ameaçadoramente. Pode ser tarde demais para Nie se ela não se apressar, antes que as unhas fiquem carmesim. Ela pode quebrar a maldição tirando o coração de Schneider e usando o sangue para quebrar o feitiço. Nie se prepara, avisando Schneider que seu próximo feitiço é destrutivo e acabará com a vida dele. Furioso, Schneider está pronto para enfrentá-la, dizendo que contra-atacará com seu próprio feitiço supremo. Jill e uma bruxa chegam ao local para assistir à luta. Jill comenta que a força mágica que estão liberando acabará matando um ao outro, mas a bruxa discorda. Ela viu Schneider em sua visão com o peito rasgado, e ela acredita que o destino já decidiu o resultado. Ambos começam a lançar o mesmo feitiço, e Gaara está preocupado porque não é apenas qualquer feitiço, é o feitiço inacabado de Schneider. No entanto, pelo julgamento da intensidade e da maneira como eles estão indo, ele acha que Schneider pode ter terminado o feitiço de destruição em massa definitiva. À medida que os feitiços colidem, Nie diz seu último adeus e um "eu te amo". A colisão cria uma luz ofuscante com um vento forte. Eles parecem inicialmente equilibrados, mas Gaara nota que o feitiço de Schneider é ligeiramente mais forte, empurrando Nie de volta. O fim virá em breve, pois o feitiço não dura muito, e a imensa força repulsiva entre eles afastará Nie. Nie deseja que a luta termine rapidamente, preferindo ser levada pela morte causada por Schneider a suportar a maldição que pulveriza Yoko Veni em lágrimas e percebe que ela não quer que as coisas terminem assim. Nenhum pai e filho devem se matar. Yoko começa a gritar para que parem, chamando Gaara para intervir. Gaara explica que é tarde demais, pois eles estão em um estado de transe e não podem ouvi-los. Além disso, o poder de um feitiço mágico não pode ser revertido. Tudo o que podem fazer é testemunhar o fim de Nie enquanto ela luta contra a força mágica. Ney, aguardando o seu fim, deseja que, quando morrer, Schneider a segure na mão uma última vez, derramando lágrimas. Schneider continua e de repente ouve uma voz chamando seu nome. Ele exige saber quem está chamando, e é levado a um estado de transe onde vê Lucian chamando por ele. Lucian informa-o que devido ao amor de Nie por ele, ela está sofrendo uma dor pior do que a morte. Lucian diz a Schneider para abrir os olhos e olhar para sua filha. Schneider vê o dedo de Nie jorrando sangue, reconhecendo a maldição acusada. Lucian explica que, presa em seu tormento implacável, Nie escolheu a morte não pelas mãos da maldição, mas pelas mãos de sua amada. Ao perceber que Abigail está por trás disso, Schneider vê Nie caindo enquanto ela diz que o ama e derrama lágrimas na última. Isso enfurece Schneider, causando uma sobrecarga de poder que surpreendentemente reverte o feitiço que estavam lançando. Acontece que Schneider teletransportou o feitiço para algum lugar. Ney percebe que ainda está viva. Schneider está na frente dela, perguntando se a maldição dói ao notar seu dedo sangrando profusamente. Ele diz que vai libertá-la. Para seu choque, ele enfia a mão no próprio peito e puxa o coração. Quando o sangue dele toca nos dedos de Nie, o feitiço na mão dela se quebra, e uma coisa cinza estranha voa para o céu. Baba, a bruxa, diz que é um espírito maligno de muito tempo atrás e que foi uma forte maldição sobre Nie. Gaara fica bravo com Schneider por arrancar seu coração para salvar Nie, chamando-o de idiota por tentar ser um herói da justiça. Isso faz Gaara chorar. Schneider cai em direção a Nie. Enquanto ele cai, Nie lembra dos bons momentos que tiveram. Ela segura Schneider, que está todo ensanguentado, enquanto sua unha mágica está... Quarto. Nie chora e grita muito alto. A previsão de Baba se torna realidade. Yoko desmaia ao ver Schneider morto. Ela se pergunta por que tudo isso tinha que acontecer e pensa no tempo que passou com Schneider. Eles colocam Schneider em uma sala aberta. Jill pergunta sobre Nie, e o cavaleiro-chefe diz que ela não saiu do lado de Schneider. Ela ficou com o corpo dele por 3 dias, até desmaiar de tanto cansaço, e agora está dormindo em seu... sala. Jill preocupa-se que Chosu e Abigail possam aproveitar este momento para atacá-los. Yoko entra na sala onde está o corpo de Schneider. Ela
olha pra ele, todo quieto, e diz que ele nunca devolveu a moeda que pegou emprestada. Ela se inclina sobre ele, beija-o e lágrimas enchem seus olhos. Depois que ela sai, Lars entra e de repente o corpo de Schneider começa a brilhar muito forte. Transforma-se em Lucian, depois volta a ser Schneider. Lars fica totalmente chocado com o que ele vê. Enquanto Abigail está ocupada trazendo de volta o Deus da Destruição, Schneider é ressuscitado também graças ao seu poder. 400 anos atrás, o Deus da Destruição devastou a Terra para libertá-la de seu coração negro. Quando tudo estava quase destruído, uma luz brilhante apareceu, trazendo um dragão. Eles lutaram ferozmente, abalando o eixo da Terra e matando muitas pessoas. O dragão venceu, mas a história mudou com o tempo e as pessoas esqueceram a verdadeira verdade. Yoko e um grupo de outras pessoas se reúnem onde Schneider está. Eles assistem enquanto seu coração retorna, mas há uma aura assustadora ao redor dele enquanto ele volta à vida. Jill acha que o poder parece estar conectado à ressurreição do Deus Demônio. Um buraco aparece no meio do peito de Schneider assim que seu coração está inteiro de volta. Cordas de sangue do seu peito puxam o coração novo para o buraco, encaixando exatamente onde deveria. Yoko sobe no corpo de Schneider e começa a dar tapas no rosto dele, dizendo para ele acordar. Ela diz que precisam da ajuda dele e ameaça socá-lo se não acordar. A ameaça funciona, e Schneider acorda, demolindo o telhado do quarto. Schneider acorda com Yoko em seus braços. Jill vê isso e pensa que Schneider é muito mais poderoso agora do que costumava ser. O Schneider atual está muito além do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Mais tarde naquele mesmo dia, Gaara irrompe em um quarto, gritando por Schneider e dizendo para ele olhar lá fora. Schneider pergunta por que Gaara está tão agitado, mas Gaara apenas diz para calar a boca e olhar. Schneider e Yoko vão até a janela e veem uma nuvem negra no céu. Ao mesmo tempo, os soldados enfrentam um demônio que parece um esqueleto bem do lado de fora dos portões. O demônio parece estar criando a nuvem negra. O demônio esquelético entoa um feitiço e o usa para atacar os soldados. O esqueleto assustador dirige-se para a cidade, emitindo uma vibração maligna. Ele diz que os humanos são fracos e deveriam apenas obedecê-lo. Se fizerem isso, podem ser parte de sua alma e viver para sempre com Lick. O Ed, que é um anel com uma pedra. Jill, Yoko e mais alguns observam do topo do castelo. Os dois padres com eles ficam apavorados, dizendo que tudo acabou. Com um monstro como Lick espalhando decadência, todos eles estão em grandes problemas. Eles explicam que a situação agora é como o que aconteceu há 50 anos no castelo de Purple. Yoko diz que já ouviu falar do castelo, mas não sabe o que aconteceu lá. O pai dela explica que as 4 famílias reais estão todas conectadas e todas remetem à família real de The Purple. O reino de The Purple costumava ser rico em belas águas, boas terras e bom clima. Mas certa noite transformou-se em um total deserto. Um dia, no castelo de Purple, Lick apareceu com uma nuvem escura e atacou o Titipotudeus, reino de The Purple. Jill explica que 4 pessoas escolheram se tornar Eds usando o feitiço para se tornarem mortos-vivos. Eram sacerdotes e magos poderosos, cada um com suas masmorras, não gostados pelas pessoas por causa de sua magia negativa, mas não eram inimigos. Então, 50 anos atrás, uma pessoa imprudente insistiu em mexer com o feitiço de Megadeth em um dos masmorras. Yoko descobre que é Schneider, pois ele é o único que usa aquele feitiço. Gárgulas ao redor das muralhas do castelo acendem e se transformam em fogo, formando uma muralha de fogo ao redor de toda a cidade. A muralha de chamas impede que a nuvem escura avance. Schneider, Gaara e Nee, todos equipados, vão em direção ao licenciado. Schneider diz que Lick é apenas um substituto enviado para destruí-los, mas ele está animado para a diversão. Nee percebe que há algo errado com a parede de chamas e avisa Schneider. Ela diz que Eds são monstros poderosos, mortos-vivos com mais inteligência do que humanos, mas este Ed obedece a Abigail e segue suas ordens. Schneider diz que deve ser simples lidar com ele porque fez experimentos com o feitiço Megadeth há 50 anos na masmorra do reino de The Purple. Gaara se pergunta se o reino de The Purple caiu por causa de Schneider há 50 anos. Schneider ri e diz que pode ter sido culpa dele. Enfim, não importa quem seja o inimigo, eles lidarão com ele facilmente. Lick atravessa a parede de chamas como se não fosse nada, surpreendendo tanto Gaara quanto Nee. Schneider se aproxima de Lick para encará-lo. Lick o reconhece, dizendo que faz anos desde a última vez que se viram. Schneider concorda. Lick então ataca com várias trevas. Espíritos. Lick se pergunta como um humano como Schneider comanda um poder tão grande e sombrio. Mas ele não se importa. Ele está lá para pegar a coisa que Abigail lhe prometeu. Schneider cria uma enorme chama, dizendo a Lick que não vai deixá-lo passar. Isso assusta Lick, que se gaba de ser um herói bonito, e ataca Schneider. Lick lança um feitiço de barreira, surpreendendo a todos, e diz que tornou todos os feitiços de Schneider inúteis. Schneider chama Lick de estúpido, apontando que a barreira bloqueia os feitiços de Lick também, e sem eles, ele é apenas um esqueleto ossudo. Lick ri e mostra o Anel de Satã, o terceiro tesouro demoníaco. Ele se gaba de como é um dos itens mágicos mais poderosos, e que todos que fazem magia sonham em tê-lo. Ele lança um feitiço que cria uma esfera negra acima de sua cabeça, como um buraco negro, sugando coisas ao seu alcance. A esfera puxa coisas ao redor, até mesmo pegando Schneider.
Schneider se esforça muito para resistir à atração, já que não pode voar sem magia. Ele diz a Gaara e Ni para ficarem longe, ou serão sugados também. Lick ri, zombando dos humanos e dizendo que Schneider não é páreo para ele. Schneider é puxado em direção à esfera, e a coisa que o ajudava se quebra. Ney salta para salvá-lo, agarra sua mão e crava sua espada no concreto, impedindo que sejam puxados. Schneider repreende Ni, dizendo-lhe para soltar ou ela será puxada para o buraco negro também. Ela chora e diz que não importa. Mesmo que ela morra, não o deixará ir. Schneider fica comovido com suas lágrimas e... palavras. Sua espada começa a rachar, e o frustrado Gaara está tentando descobrir algo. Lick diz a Schneider que ele pode se salvar se subir por cima de Ni, mas diz que Schneider se tornou fraco com emoções e amor. Lick ri,